olá, que prazer estar aqui nesse dia com vocês. Um resumo, né, bem completo da minha pessoa. Na verdade, o Marreta, antes de nada, não é sobrenome, tá? Muita gente pergunta, é sobrenome? Não é sobrenome, gente. Veio de um estudo que a gente estava fazendo, na verdade, né? Eu tinha trazido um estudo acerca dos 10 mandamentos, que a gente tem um canal, né, no YouTube onde a gente transmite esses estudos. E daí surgiu o pessoal falando, machado e picareta e martelo, e acabou que agarrou marreta. E todo mundo falando, chamando de marreta, e até hoje ficou aí. Toda vez que eu vi algo a respeito de saúde, enfermeiro e médico, ambulância mesmo era parte desde pequenininha. Eu sempre fui muito apaixonada, tanto que eu fiz curso de condutor de ambulância também, nesse intuito, né, de um dia poder trabalhar na SAMU, né, na parte de emergência. Eu sempre gostei dessa parte agitada da saúde, mas tudo começou com os meus avós, né? Eu perdi uma avó para doença de Chagas e perdi um avô para a doença da insuficiência renal crônica. Então, essa questão, né, na família me prendeu muito, porque eu queria cuidar e não sabia como, né? Eu queria dar esse apoio, dessa assistência, eu não sabia como. Aí foi quando eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar como é que podia fazer um curativo, um medicamento, que medicamento dá para tentar ajudar, auxiliar. E foi aí que eu encontrei o curso técnico de enfermagem junto com o ensino médio. Tanto que eu fiz junto com o ensino médio. O meu curso durou um pouco mais por conta do colégio. Aí foi que eu fui me aprimorando mais, me apaixonando mais, me envolvendo mais. Quando eu vi, na verdade, eu me descobri dentro da saúde, né? E hoje, graças a Deus, eu sou formada também como enfermeira, né? Terminei ano passado. Acredito que para essa questão da saúde, gente, tem que ter amor, não tem para onde correr. Porque você renuncia a tempo, você renuncia a família, você renuncia seus gostos, né? A sua vida para se dedicar àquilo. Tanto para o estudo quanto para o trabalho. Porque tem pessoas que você sabe que são plantões, às vezes, de 24, 36, a pessoa passa mais tempo no hospital do que em casa. Então, você tem que gostar do que você faz. Você está lidando com vidas, com pessoas que precisam de você, depende de você. E aquela questão, né? É a mãe de alguém, é o pai de alguém, o amor de alguém. Até porque se for alguém nosso, a gente quer que seja cuidado com amor, com carinho. Então, você tem que praticar isso no dia a dia, para que você possa desenvolver um bom trabalho ali, né? No ambiente. Todo mundo me pergunta. Na verdade, acerca da saúde ocupacional, eu meio que caí, foi de paraquedas, né? Na verdade, foi uma indicação de um amigo, né, que nos levou a ir para a saúde ocupacional, que me levou a ir para a saúde ocupacional. Porque realmente é uma área um pouco mais tranquila, trata mais de prevenção do que de cuidado, porque na assistência você está ali para cuidar, né, para restabelecer o paciente. Na saúde ocupacional, você trata de prevenção, né? Você lida muito com questão de o trabalhador em si, né? Empresa, hospital. Na verdade, eu sou uma profissional que cuida de profissional, né? É uma coisa mais administrativa, mais palestra, mais cuidado, autoconscientização. Então, eu meio que caí de paraquedas. Eu não conhecia a área, eu nunca tive experiência em saúde ocupacional. Fui fazer por indicação, porque a especialização era mais rápida, era 6 meses. Fiz, acabei gostando, me encontrando, e hoje eu sou técnica de enfermagem do trabalho atuando, mas também em formação como especialização em saúde ocupacional, né? Eu sou enfermeira do trabalho também, né? Então... Bom, essa questão salarial é um pouco complicada. A gente sabe o quanto a enfermagem lutou, né, para a gente hoje ter o nosso piso salarial, né, ter um reconhecimento em relação a salário, que a gente sabe que é muito precário. Tem pessoas que atuam na enfermagem como técnicos, ou até como enfermeiros mesmo, que às vezes até recebem abaixo do que é estipulado receber, porque fora o valor que já não é muito bom, aí vem desconto, vem isso, vem aquilo, então de fato o salário é um pouco ruim. Tanto que tem pessoas que às vezes têm 2, 3 vínculos para tentar manter um salário digno. Mas assim, é todo lugar? Não. Tem lugar que você ganha muito bem, tem lugar que você tem uma qualidade de trabalho muito boa. Então assim, qual é o meu conselho? Né? Que a pessoa se especialize o máximo que puder, se dedique o máximo que puder, que ela seja melhor naquela área que ela está fazendo, porque vai ter lugar que você vai se dar muito bem, vai ser um ambiente maravilhoso, mas vai ter lugar que não vai. Você vai contar com o que você sabe, você vai contar com o seu profissionalismo para fazer um bom ambiente de trabalho.
Na verdade, foi logo no início da fé, né? Eu não posso dizer que foi logo uma chamada de Deus, porque foi algo assim que eu vi, né? Eu assisti num programa daquele missionário, né? R.R. Soares. Sempre gostei muito de assistir os cultos com ele. E eu vi essa palavra, né? Missionário, missionário. Eu nem sabia o que era direito ser um missionário. Mas pelo que ele fazia, né? A obra social, as viagens, ele estava aqui, estava ali, cuidava de pessoas. Ele orava, as pessoas eram curadas. E eu fiquei assim, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu quero ser isso. Não sabia nem o que era. Falei, Deus, eu quero fazer. Não sei nem o que é, mas eu quero fazer. E quando eu fui lendo, né? Descobrindo na Bíblia a missão de um missionário, a vocação, a chamada, eu fui colocando diante do Senhor. Acredito que era algo que já tinha no coração de Deus, porque você nunca faz nada de si mesmo, né? É o próprio Deus que planta aquele sonho e ele mesmo capacita você sonhar. Ele cria um ambiente para realizar o sonho do seu coração, que na verdade veio dele. Aí foi só aumentando, agregando, eu fui me especializando, mesmo muito antes de ser consagrada ou de ser conhecida como missionária, eu já fui trabalhando nisso, porque assim, muitas pessoas hoje querem ser para depois fazer. Né? Acho que o mais importante é você fazer primeiro. Porque tem pessoas que às vezes aceitam aquela chamada, aceitam aquele compromisso e não dá conta de ir até o final. Né? E a gente sabe que o Deus que nos chama, ele nos garante até o final. Né? Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Então ele nunca vai largar você no meio do caminho. Ele não vai te dar uma chamada que você vai largar no meio do caminho. Né? Ele vai te dar uma chamada e vai lhe capacitar para você concluir a obra. Né? Até o dia da vinda dele ou até o dia que ele achar que você tem que estar aqui respirando. Né? Não necessariamente viajar, né? Eu tenho em mim que para você fazer missão, você começa dentro do seu lar. Eu não tenho como ser a Aline fora, viajando, a Aline que eu não sou na minha casa. Não tem como eu falar de Jesus para a mãe de alguém se eu não falar de Jesus para minha mãe. Então, assim, a missão começa aí em você. Começa você mudando, você modelando, você transmitindo Cristo, né? Porque ele nos chamou para isso. E desde Gênesis, o que a palavra diz? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a gente é criado para ser espelho de Deus. Eu preciso refletir Deus aonde eu vou. E isso inicia na minha casa, começa no meu bairro, começa na minha rua, na minha cidade. Eu não tenho como ir para outra cidade e falar de Jesus, se na minha eu não falo. Não tem como eu querer evangelizar o bairro de alguém se o meu bairro não evangelizo. Então a missão começa dentro para depois fora. As viagens é quando Deus ele expande, né? Quando Deus percebe que aquele ambiente de fato já está ficando pequeno para você ou para a própria palavra dele, ele começa a te levar. Até porque o que é que Jesus disse? Que quem é nascido do Espírito é como um vento, né? Não sabe para onde vem, mas é levado, é guiado, Deus vai soprando, vai indo. Então eu vejo as viagens como apenas um detalhe. Né? É um detalhe de Deus nas nossas vidas. É algo que Deus fala o seguinte, ó, não é você, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou te levando, sou eu que estou indo, porque Deus, a gente ser humano sempre traça limites para Deus, né? Sempre coloca limites a Deus, e Deus está lá para quebrar esses limites, para mostrar que ele sempre tem mais para fazer. Então as viagens para mim é o mais de Deus, né? Porque o que ele realmente coloca em nossas mãos, a gente faz onde a gente está. Isso aqui mesmo, esse podcast é um evangelismo. É um meio de missão. Amém. É um meio de falar do evangelho. Então, onde você está, você faz missão. Acho que a primeira experiência marcante foi a minha primeira viagem, oficialmente como missionária. Porque eu já viajava antes de ser consagrada, mesmo como obreira. Eu já viajava, né? O meu ministério nunca me impediu, ou nunca me segurou de sair para viajar por eu ser obreira. Não. Já como obreira, já fazia missão, já viajava. Mas após a minha consagração, né, ser oficialmente reconhecida como missionária me marcou, porque aquela sensação de tipo assim, agora tá completo, agora tá, é o que faltava, né, o gás que faltava. E perrengue sempre tem, sempre acontece, de você, às vezes a gente vai para um lugar, sempre pesquisa antes, aqui o Marcos ele é bem detalhista, né? Ele é bem calculista. Ele sempre olha mapa, olha lugar, nome, detalhe, para poder chegar no lugar certo, mas sempre acontece de a gente chegar no lugar e ter que andar um pouco mais. Às vezes o prédio é aqui, por exemplo, onde tem essa xícara. A gente desceu onde está a Bíblia. Em vez de a gente fazer isso aqui para chegar no... A gente faz isso aqui. Daquele velho arrudeio. Aí você sempre fala com ele, Marcos, se a gente não andar, não é você. Se a gente não chegar numa viagem, não chegar num estado, num bairro, e não caminhar além, não é com você, a viagem não está completa. Sempre tem que estar, como a gente fala aqui na Bahia, né? Uma paleta a mais, né? Sempre tem que andar um pouquinho mais.
Acho que a palavra para um missionário se resume a desapego. Por quê? A gente nunca sabe o que nos espera em uma missão, em um campo missionário. Ao mesmo tempo que você vai para um lugar muito chique, muito próspero, daqui a pouco você está no sertão, daqui a pouco você está pregando numa favela, daqui a pouco você está pregando em uma comunidade que não tem recurso nenhum. Tem lugares que você vai ser bem acomodado no hotel, mas tem lugares que você vai ter que dormir, botar um pano no chão, deitar e dormir. Tem lugares que você vai ter um banquete, mas vai ter lugar que você vai comer pão e água. Então, assim, você tem que ser desapegado, né? Principalmente do material. Que nem todo lugar você vai ter conforto, nem todo lugar você vai ter luxo. Mas qual é o foco, qual é o objetivo? Pregar a palavra. A gente olha para a vida dos discípulos, para a vida dos apóstolos. Estava preso, ora era açoitado, ora estava no barco, ora não estava, ora estava bem, ora estava mal, ora... Eles não tinham um lugar tipo assim, é confortável para mim isso aqui. Não, eles eram desapegados. Tanto que quando Jesus fala o seguinte, quando Pedro chega para Jesus assim, Pai, Senhor, para onde nós iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro está dizendo, Senhor, para onde é que a gente vai se só o Senhor tem palavra? Não tem lugar que nos conforte, que nos abrace melhor que a sua própria palavra. Então, o conforto você encontra quando você entende qual o seu objetivo, qual o seu foco, que é pregar a palavra e desapegar total. Para mim, palavra para missionário é desapego. Vamos lá. É porque tem pessoas que às vezes vê a gente assim viajando, subindo e descendo, acha que a gente vive disso. No momento, né? A gente não vive disso. Tanto eu quanto o pastor Marcos, a gente trabalha, né? A gente tem nossos empregos fixos. Tanto que a gente muitas vezes até arca com as nossas missões, arca com as nossas viagens. Mas assim, em questão de viver de obra, é aquela coisa, né? Deus, ele, como eu falei, ele capacita o homem. Ele nunca vai te chamar para fazer algo e vai deixar você se virar só. Se Deus coloca algo no seu coração, se Deus muda a sua rota, muda a sua rotina, ele vai lhe dar condições para aquilo, né? A palavra fala que digno é o obreiro do seu salário. Então, você vive, né, daquilo, vive do fruto da obra. Então, eu acredito que minha confiança tá que Deus sempre vai fazer o melhor, né? Ele vai abrir porta onde não tem, vai dar condição de onde não tem. Então, assim, quando você, de fato, deposita toda a sua confiança no Senhor, o que vem depois é lucro. Então, assim, em relação a viver só da obra, o que Deus direcionar, a gente faz. Não, porque assim, você projeta algo, como eu falei, a gente, ser humano, é muito limitado, né? A gente é muito pequeno em relação à grandeza de Deus. Mas quando você, de fato, entrega a sua vida a Ele, entende quem Ele é, você vive o que Ele fala em Romanos, né? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E você vai caminhando com Deus, você vai vivendo aquilo com Ele, você vai sentindo e vai percebendo isso na pele, que realmente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável e surpreende, né? Vai além da nossa expectativa humana. Eu acredito que a oportunidade, né, que você tem de ir a determinados lugares, porque há um mês atrás eu ouvi uma pregação e o pregador falou assim, que o evangelho nos leva a lugares que a gente nunca imaginou, né? O evangelho nos abre portas que a nossa mente humana não consegue calcular. Então eu acho que essa é a parte boa, né, de você realmente botar seus pés onde você nunca pensou colocar, porque há 10 anos atrás, eu nunca ia me imaginar hoje preparando mala para estar subindo e descendo para um estado aqui, outro estado ali, aqui, acolá. Tá sendo convidada para igrejas que eu nunca passei nem na porta. Imagina estar lá em cima pregando. Então, assim, a vantagem é essa, né? De você poder ir para lugares que seu coração nunca nem sonhou. Existe uma ordenância, né? Ide. Claro que tem que ter a capacitação, tem que ter o estudo, tem que ter o interesse da pessoa, né? Tem que ter o desempenho, como eu falei, o desapego da sua vida, né, material para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu acredito que ambos, né? Tanto se completa, na verdade.
verdade, a pessoa me chama de Severina, né? Quebrar galho da igreja. Na verdade, assim, a gente vai fazendo aquilo que Deus direciona e aquilo que o nosso coração deseja, né? Porque a gente precisa também saber diferenciar aquilo que eu gosto de fazer para aquilo que Deus me direciona a fazer. A questão da dança, do cantar, é algo que eu gosto de fazer. Não é dizer assim, Deus disse que eu faria, Deus disse que eu tenho um dom para isso. Não. Você gosta de fazer, Deus ele vai te capacitando, te usando para aquilo. Mas o que de fato veio de Deus para o meu coração mesmo é a questão da missão. Né? Mas todo o resto, o agregar, o obreira, o trabalhar no salão, trabalhar na rua, é coisas que eu gosto de fazer, que Deus vai dando alegria, dando prazer para fazer, né? Que até porque você para e pensa, poxa, de tudo que Deus nos dá e nos faz, para devolver para Ele é tão pouco. Então, o que a gente puder fazer para o reino, a gente vai fazendo. Eu parei de contar, acho que no 9, então devo ter o quê? Já li umas 12 vezes por aí. E livro favorito para mim é um pouquinho complicado. Mas eu gosto dos 2 livros de Reis e Crônicas, né? Porque se completam. Porque fala de toda a história, né? De Israel, ascensão, queda, obediência, desobediência, e Deus tendo misericórdia, aquela coisa toda. Porque as histórias te envolvem, né? E você vê Deus, ao mesmo tempo Deus tão irado com o povo, e ao mesmo tempo Deus sendo tão misericordioso, Deus chamando o povo para perto, e aquela coisa toda. Reis é a nossa história. É a nossa vida, né? Fala de nossos antepassados. Então, assim, eu olho para a palavra e falo assim, meu Deus, é a minha vida. Sabe? Olha como foi meu descendente e tal, olha o que ele fez. E tento trazer, né? Para a minha realidade. Falar que nem todo mundo que passou aqui, né? São tantos. Mas um testemunho grande foi assim que... Foi a respeito do meu casamento. Né? Voltando a 10 anos atrás. No início foi bem complicado nessa questão do casamento, porque assim, eu era muito novinha, que eu tinha 19 anos na época, né? 10 anos atrás, 19 anos. E eu já tinha passado por muita coisa na minha vida, e na minha família, eu fui a primeira a me casar. Nunca teve ninguém na minha casa que casou. Então, assim, experiência zero, né? Não tinha experiência, não tinha noção de nada acerca de casamento, e eu fiquei um pouco resistente quanto a isso, né? E eu lembro que uma certa feita, faltando meses ou semanas para o casamento, eu fui pro monte, né, desolada, triste, não queria saber de nada, bem chateada, assim, com tudo. E chegando lá, uma senhora se aproximou de mim e perguntou, posso sentar perto de você? Eu falei, pode. Ela conversando comigo, aí do nada, ela olhou pra mim e falou assim, Deus manda lhe dizer, pode descer e casar, que seu casamento é de Deus. Você tá nessa situação porque o diabo sabe que quando você casar, sua vida vai mudar. E eu tomei aquele choque e falei assim, não, amém, desci, fui obediente, desci e casei. Aí quando foi agora, essa última viagem minha para São Paulo, eu recebi algo de Deus que um pastor falou assim para mim, lembra do Deus do seu casamento? Eu parei e falei, meu Deus, há 10 anos atrás, o Deus do meu casamento, aí falou assim, que tudo aquilo que Deus tinha dito para mim naquele dia no monte, eu não tinha nem começado a se cumprir. Falei, Senhor, então, o que é que veio por aí, né? Aí eu descansei meu coração e falei, amém, Senhor. Então, Deus lá do meu casamento de 10 anos atrás é o mesmo Deus que hoje continua, né, fazendo tudo o que Ele está fazendo em minha vida. Glória